Olá, paz seja contigo. Meu nome é Ágata e eu trago aqui mais um vídeo falando a respeito das mulheres da Bíblia. E nesse vídeo eu quero primeiramente falar por que eu estou fazendo dentro da Kombi, né, do Caleb, porque eu estava procurando um cenário para poder realizar esse vídeo, realizar essa filmagem, mas infelizmente começou a chover. Então eu estou do lado da estrada aqui e vou começar esse vídeo mesmo assim, para aproveitar bem a luz que ainda está sendo produzida nesta tarde. E a personalidade, a mulher que eu quero estar falando a respeito, trata-se de uma mulher que o seu nome está registrado no Novo Testamento. E olha o que é mais interessante, ela foi designada junto ao seu esposo e foram também ambos amigos do apóstolo Paulo. Eu estou falando de Priscila. E Priscila está em diversos pontos da Bíblia o seu nome descrito. Mas o início da história dela se encontra no livro de Atos, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 1, que diz assim: E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E chamando um certo judeu por nome Áquila, natural do Porto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se juntou com eles. E como era mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Existem diversas passagens a qual Priscila e Áquila são citados. Uma delas se encontra no início de Atos, capítulo 18, e ali vai fazer a descrição daquela amizade. Áquila e Priscila tinham um papel fundamental com relação àquela região, pois além deles trabalharem, como diz as Escrituras, na fabricação de tendas, e Paulo também os ajudava a isso, eles também, que possivelmente alguns historiadores e teólogos afirmam que eles tinham ali esse trabalho comercial e já estavam ali como cristãos verdadeiros, ali buscando ali um reconhecimento. Com essa amizade cresceu um vínculo muito grande, tanto que em Romanos 16:4 vem a falar a respeito desse vínculo, né? Um vínculo que era tão grande que, de certa ocasião, Priscila e Áquila arriscaram as suas vidas em favor de Paulo. Ou seja, Priscila tinha ali um dever, juntamente com seu esposo, de estar pregando e ajudando a igreja. Em Efésio, Priscila e Áquila hospedaram Apolo, que era um judeu de Alexandria. Ele era um orador eloquente e muito capacitado nas escrituras. E no caso, Priscila foi ali designada a poder estar ajudando a Apolo a poder aprender essa nova fase da igreja, as escrituras. Olha que importante, nós estamos aprendendo sobre algumas mulheres que fizeram algo muito especial, principalmente para a igreja perseguida da época. E no caso, Priscila ajudou a Paulo com relação a aprender das Escrituras de uma maneira em visão de Cristo. Tem também em 1 Coríntios 16:19, na casa de Priscila e Áquila, em Efésio, reunia-se uma comunidade cristã. Foi nesse período que o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira epístola aos Coríntios. Mais uma vez, o nome de Priscila sendo citado nas Escrituras. Priscila frequentemente é mencionada na Bíblia, antes do seu marido Áquila, em Atos 18 e 19, Romanos 16, verso 3 e 2, e em Timóteo 4:19. Isso não era algo muito comum, visto que normalmente o marido era mencionado antes da esposa. Muitas teorias têm sido sugeridas pelos estudiosos para explicar tal questão. A primeira delas sugere que Priscila possuía uma posição social na sociedade romana mais elevada que seu marido,
O nome formal de Priscila era Prisca. Esse nome pertencia a uma família da nobreza romana. E a segunda teoria é que diz que talvez Priscila exercesse um papel de maior destaque na comunidade cristã, comparada à participação do marido. Com base nessa teoria, já foi sugerido que Priscila e Áquila foram os autores da Epístola aos Hebreus. E também existe uma terceira teoria, que defende que Priscila é mencionada antes de Áquila por causa da sua personalidade forte. Apesar dessa variedade de sugestões, todas elas não passam de meras especulações. O que se sabe realmente é que Priscila e Áquila eram muito conhecidos e amados entre os cristãos de sua época, por conta de sua hospitalidade e dedicação. Na obra do Senhor, eles realmente foram importantes na expansão do Evangelho no primeiro século. Olha que interessante. Sempre quando a gente fala a respeito da ação da mulher e com relação às escrituras, claro que nós precisamos entender que as escrituras ali foram relatadas histórias de uma cultura totalmente diferente da nossa. Tanto que a cultura de lá, muitos assim entendem que as mulheres não tinham um destaque acima dos homens. E é claro, todas essas especulações com relação ao nome de Priscila é porque em algumas passagens, em alguns versículos, o nome dela está à frente. Mas independente do nome dela estar à frente, ao lado ou atrás, Priscila teve um papel fundamental no crescimento da igreja do primeiro século. Ela usou o seu espaço, a sua casa, como moradia a muitos cristãos, até mesmo que estavam sendo perseguidos por Roma. Em outras ocasiões, principalmente existe um filme chamado Paulo, que foi lançado há uns 3 anos atrás. Você vai ver Priscila e Áquila abrindo o pátio de sua casa para receber a sua igreja, a igreja dos homens e mulheres que estavam sendo perseguidos. Você entende que Priscila se dedicou não só em trabalhar para a obra, como também aprender das escrituras. Quantas mulheres alegam: eu não tenho tempo de aprender a palavra, porque possuo muitos afazeres em minha responsabilidade, e assim eu não posso me dedicar aos estudos. O que eu quero falar é que Priscila, independente de suas responsabilidades, tomava para si o objetivo em aprender as escrituras e não só aprender, como também a repassar aquilo que ela aprendeu. Tanto no exemplo que ela ensina ali, ela orienta a Apolo com relação às escrituras. Você imagina que todas as mulheres, se elas tivessem ali a sua dedicação no aprendizado das escrituras, a igreja estaria também muito mais fortalecida? Eu não estou falando aqui de liderança feminina, mas sim de orientação que começa primeiro dentro da sua casa. A mulher sábia, ela edifica o lar e a tola destrói, como diz a palavra. Mas o que eu quero falar é que Priscila, ela se dedicou a estudar, a buscar mais com relação ao seu ensino, porque ela entendia que quanto mais assim ela descobrir e entender da palavra, ela poderia propagar o evangelho com sabedoria, como seu amigo e apóstolo Paulo. Então, a lição que nós temos de hoje de Priscila é com relação a aprender mais. Busque bons livros para sua leitura, busque bons vídeos para sua orientação e, claro, busque a direção do Espírito Santo para que você venha, assim, ter a direção não do homem, somente do homem, mas sim do Senhor para tudo em sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer
por cada um, Senhor amado, que tem acompanhado esses vídeos. Apresento, Senhor amado, a vida deste homem ou desta mulher que está assistindo esse vídeo, que possam, Senhor amado, serem capacitados do entendimento, da sabedoria do Teu Espírito Santo. Obrigada, Deus, por mais essa oportunidade. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima.